Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Planilheiros Brasil, o maior canal de Power BI da América Latina. O meu nome é Dirceu Rezende, sou Microsoft MVP na plataforma de dados e essa é a segunda aula do treinamento de Power BI e Análise Service, onde eu vou explicar o que é um cubo tabular, um cubo multidimensional, a diferença entre os dois, a questão de contratação, como é que você contrata, como é que você instala, a diferença de precificação, quanto custa cada um, quais as vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de modelos do Análise Service. Então, se você não sabe o que é o Análise Service ainda, corre lá para o primeiro vídeo dessa playlist, que é onde eu demonstrei o que é o Análise Service, para que ele serve, quais as vantagens de se utilizar o Análise Service junto com o Power BI e como que você faz a conexão de um Power BI ao Análise Service e quais os benefícios que a gente consegue obter através dessa integração entre as duas ferramentas. Então, vou começar aqui essa videoaula explicando um pouquinho como é que é a arquitetura conceitual de um BI. Para quem não conhece muito, BI, na verdade, ele não é uma ferramenta, ele não é uma arquitetura. Ele é, na verdade, você conseguir extrair informações a partir de dados. Então, você conectar o Power BI no Excel, por exemplo, você está montando um BI. Você conectar um Power BI numa base de dados, você está fazendo um BI. Conectar num cubo da Análise Service, um cubo OLAP, também é um BI. Só que existem diferentes maturidades, diferentes níveis de robustez de um projeto de BI. E o poder de processamento de cada uma das soluções que eu acabei de falar. Então, assim, quanto mais complexo, quanto maior o volume de dados e quanto maior foi a maturidade dos processos de BI numa empresa, as ferramentas vão ter que ir evoluindo, o BI vai ter que ir evoluindo para poder acompanhar as necessidades do negócio. Então, quando você está utilizando, por exemplo, um arquivo texto ou um arquivo Excel, você não tem a parte de segurança, a performance é bem ruim, o volume de dados que você pode trabalhar é bem pequeno. Então, assim, você tem uma série de limitações que essas ferramentas, por serem simples e fáceis de ser utilizadas, inclusive por usuários de negócio, elas acabam não tendo todo o poder de processamento de uma ferramenta de ETL profissional, de uma ferramenta de banco de dados para poder armazenar as informações, de uma ferramenta OLAP para processar essas informações mais rápido. Então, quanto maior for o volume de dados e quanto maior for complexo o projeto, além de necessidades como segurança, privacidade de dados, facilidade de uso pelo usuário final, as ferramentas vão ter que ir mudando para poder atender essas expectativas. Então, essa aqui é uma arquitetura conceitual, seria um projeto, o melhor dos mundos, né, para um projeto de BI. A gente tem as fontes de dados, podem ser fontes externas ou simplesmente bancos relacionais, ou uma junção dos dois. Você utilizaria uma ferramenta de ETL para fazer a extração, transformação e carga desses dados. Então, é uma ferramenta externa, não é o Power Query, porque esse dado tem que ser armazenado num Data Warehouse, que vai ser público para todos os processos de BI que forem utilizar essa informação. E a partir do Data Warehouse, você pode especializar ele criando os Data Marts. Então, você pode criar, por exemplo, um Data Warehouse único, que tem todas as informações da empresa estruturadas, e você tem os Data Marts específicos de cliente, vendas, produtos, ou pode ser por setor também, financeiro, contabilidade, enfim. Você tem as ferramentas de OLAP, que vão acelerar o processamento dessas informações. E você tem as ferramentas de front-end, que já seriam as ferramentas de Data Viz. Que entraria o Power BI, o Tableau, o Qlik, até mesmo o Excel pode ser considerado uma ferramenta de Data Viz. E além disso, para quem tem necessidade de ter um projeto com um volume de dados gigantesco, dados analisados em tempo real com streaming, utilização de eventos, tem a opção de você partir já para um ambiente de Big Data, mas é uma outra história. Esse aqui seria basicamente o ecossistema de BI da Microsoft, que é a stack que eu utilizo no meu dia a dia, mas a gente tem as fontes de dados, igualzinho o modelo conceitual. Tem a camada de preparação dos dados, que aí seria ou Integration Service para fazer todo o ETL, por exemplo, poderia ser o Pentaho ou o Alteryx ou outra ferramenta de ETL. A gente tem bases de dados que vão receber essas informações e vai pegar
dados de várias fontes de dados distintas e vai concentrar tudo isso nas bases de dados de staging, que é o dado bruto sem transformação, e o DW, que já é o dado transformado, tratado, modelado e já preparado para consumo pelas ferramentas de DataVis ou pelo Cubo OLAP. A gente ainda tem as ferramentas de qualidade de Golden Record, que é o Data Quality Service e o Master Data Service, mas é um assunto para o outro vídeo. Tem a camada semântica, que seria já as ferramentas de OLAP, por exemplo, Análise Service, no modelo tabular ou multidimensional. No vídeo anterior eu comentei sobre o que seria essa camada semântica, eu já vou comentar um pouquinho sobre ela. Tem a parte de autoração, que aí já é a parte de você se conectar na fonte de dados, seja ela um banco de dados ou uma camada de OLAP, a camada semântica, e você criar, desenvolver os relatórios, que seria a visão final do seu usuário final. E aí você estaria utilizando, por exemplo, o SQL Server Data Tools, para você estar fazendo, por exemplo, o Reporting Services, o Report Builder, Mobile Report Builder, para você criar relatórios do antigo DataZen, que é o Mobile Report Publisher, ou o próprio Power BI, também é uma ferramenta de autoração. E tem a camada de apresentação, que é quando o seu usuário final vai visualizar, depois de todo o trabalho feito de tratamento dos dados, de recuperação, de camada semântica, o relatório criado, ele vai visualizar esse relatório já criado, desenvolvido por uma dessas 3 ferramentas de autoração, num Power BI Report Service, se você tiver o Power BI local. Eu também tenho uma playlist aqui no Planilheiros, vou colocar na descrição, falando sobre isso. Ou o Power BI Serviço, que é onde o seu usuário vai visualizar o relatório. O que é o Análise Service, gente? Basicamente, ele é uma camada semântica, ele transforma os seus dados já estruturados numa camada onde o seu usuário pode executar queries em cima do seu modelo. Ele pode modelar, ou seja, dentro da análise você consegue criar, por exemplo, um modelo de vendas, como se fosse um Power BI, um PBX de venda, só que ele é um modelo mais robusto, mais estruturado. Você tem a camada de negócio, onde você criaria toda a parte de relacionamento, criaria as métricas, criaria já os KPIs, criaria, por exemplo, hierarquias, você poderia já renomear todas as colunas e tabelas para o nome mais amigável possível. Então, se, por exemplo, você trabalha com RP, que o nome da tabela de cliente é SA1010, mas para o seu usuário de negócio, que não é um especialista no sistema da sua empresa, no seu RP, isso não faz sentido nenhum. Então, na camada na camada semântica do seu BI, você pode simplesmente renomear isso para uma tabela chamada clientes. Então fica muito mais simples para o seu usuário trabalhar. Ele não precisa exatamente utilizar o nome que está no banco de dados, que geralmente não vai ter espaço, não vai ter acentuação, não vai ter um nome tão extenso explicando. Inclusive nessa camada do Análise Service eu consigo documentar uma medida, documentar uma coluna, documentar uma tabela ou uma dimensão em português, explicando, colocando um cálculo que está sendo utilizado numa métrica, por exemplo, uma medida. E também faço a questão do controle de acesso, toda a parte de segurança também é feita dentro do meu modelo. Então, no meu modelo, eu defino quais as regras de segurança, por exemplo, o Dirceu só pode acessar as vendas da filial de Vitória. E isso, uma vez que eu coloque essa regra no meu modelo, independente se o seu usuário estiver consultando utilizando o Tableau, o Power BI, o Click ou o próprio Excel, essa mesma regra será aplicada a todas as pessoas que forem visualizar esse relatório. Então isso também te garante mais segurança da sua informação e governança, porque a partir do momento que eu crio uma medida no meu modelo, nenhum usuário vai conseguir editar ou excluir essa medida. A minha medida de lucro líquido, que tem um cálculo específico, vai ser a mesma para qualquer relatório que for plugar nesse meu modelo de vendas, por exemplo, vai ser exatamente o mesmo cálculo. Eu não vou ter divergências entre relatórios, que é o que acontece muito hoje, de um setor entrega um valor de lucro líquido porque ele utiliza uma base diferente, utiliza um cálculo diferente, e um outro setor entrega um outro valor de lucro líquido porque são dados e cálculos totalmente diferentes. Então a gente também cria governança no nosso modelo de dados, porque a gente garante que a informação vai ser única por toda a empresa. Falando nisso, a gente também tem duas formas de trabalhar com Análise Service.
que é a forma on-premise, ou seja, local, num servidor que vai estar fisicamente dentro da sua empresa, ou em cloud, que seria já trabalhando com nuvem. A gente tem duas formas de trabalhar com nuvem, que é trabalhando com o Analysis Service como serviço, que seria o Azure Analysis Service, ou poder trabalhar com nuvem também como máquina virtual, mas aí seria considerado até on-premise, nem seria considerado nuvem. Então entraria no cenário de on-premise. Qual que é a diferença entre o cloud e o on-premise no quesito recursos? Se a gente for olhar aqui na coluna da esquerda, eu estou falando do on-premise, que é o local. Como é que ele funciona? Ele faz parte do licenciamento do SQL Server, do banco de dados SQL Server. Então, se você comprou um SQL Server Standard para cima, ou seja, Standard ou Enterprise, ou se você está utilizando o Developer, que é para fins de teste e desenvolvimento, você já pode utilizar o Analysis Service, já faz parte da sua licença, você já adquiriu esse produto, então é só você fazer a utilização, já pode começar a utilizar. Então, ele faz parte do licenciamento do SQL Server. Se você não tem o SQL Server, simplesmente não vai utilizar, não tem outra possibilidade, ele não é vendido separadamente. Beleza? Ele suporta modelos tabulares ou multidimensionais. Vou falar um pouquinho sobre a diferença entre os dois. O scale-up dele é barato, ou seja, se você quiser aumentar o poder de processamento de um Analysis Service local, teoricamente ele é barato comparado ao nuvem, porque simplesmente envolve compra de mais memória, compra de mais CPU, compra de disco mais rápido, e você paga uma vez só. Então por isso que ele é barato a longo prazo. Mas ele possui um downtime muito grande, porque você tem que desligar o servidor para você colocar mais memória, vai ter que desmontar ou fazer a montagem. Então demora bastante, vai ficar bastante tempo parado, porque esse servidor vai ter que ficar parado enquanto alguém desmonta ele, conecta as peças e liga de novo. E também demora porque você tem que encomendar a peça, tem que esperar chegar a peça, você tem que desligar o computador, tem que montar o recurso de hardware, tem que instalar tudo de novo. Então demora. Ele não possui alta disponibilidade, ou seja, você não pode ter o Analysis Service alocado, o mesmo análise em 2 servidores, para se um cair ou outro subir, ele não tem isso. As manutenções e o backup disso é tudo feito, a responsabilidade é do time de DBA ou de infraestrutura. Então, se você não configurou uma rotina de backup, ele não vai ter uma rotina de backup e exige um Active Directory local. Tanto o on-premise quanto o cloud exige, a autenticação é só feita via Azure, feita via Active Directory, seja o local, dentro do seu domínio na sua rede, ou o Azure da Active Directory. Esses são os recursos do on-premise, que é o local. E o cloud, na nuvem, como é que ele funcionaria? O licenciamento é à parte, então você não precisa ter nada da Microsoft, não precisa ter SQL Server, não precisa ter nada, mas você consegue contratar o Analysis Service na nuvem, por exemplo. E aí você consegue plugar isso, por exemplo, numa base Postgres, numa base MySQL, numa base Oracle, enfim. Ele suporta somente o modelo tabular, então ele não tem suporte ao modelo multidimensional, pelo menos não até a data da gravação desse vídeo, mas ele é um modelo sempre atualizado. Então quando você tem um on-premise que você está atrelado à licença do SQL Server, se você tem, por exemplo, a SQL Server 2016 e lançou 2017, 2019, você não vai ter o Analysis Service atualizado. Você não vai pegar as novidades que saíram nas versões futuras. A não ser que você faça o upgrade da licença, ou seja, tem que gastar, tem que pagar mais por isso. E não é barato. E vai ter que parar, vai ter que subir, fazer o download, fazer teste. Então é um processo um pouco demorado e complicado. Enquanto isso, você está utilizando na nuvem, ele é sempre o modelo mais atualizado. Lançou uma feature nova, uma atualização, uma correção, ele já vai estar automaticamente disponível para você. O scale-up dele é caro, porque assim, você vai pagar, diferente do local, que você paga uma vez só, o cloud você paga mensal. Então imagina, você paga R$500 por mês para estar utilizando uma análise. Se você aumentar e quiser fazer o scale-up, 3 cliques você faz, muito fácil. E o downtime é quase mínimo, provavelmente 2, 3 minutos, dependendo do tamanho do seu cubo. Mas você vai pagar, em vez de pagar 500, você está pagando R$1.000 por mês. Se você precisar fazer outro scale-up, você vai passar a pagar 2.000 por mês, 4.000 por mês, 8.000 por mês. Então ele é caro a longo prazo, né? Porque o valor é mensal. Manutenção e backup automático. 3 cliques você já configura um backup de um cubo do Analysis Service no Azure
e já faz isso, já joga isso para um blob storage, que é um armazenamento local na nuvem. Então você garante que qualquer problema você vai ter esse dado lá. Ele exige o Azure Active Directory, que é o AD da nuvem. Você pode trazer convidados também. Suporte Azure Functions de Azure Automation para poder fazer automações. O processamento dele tem suporte a processamento assíncrono, ou seja, você não precisa esperar acabar o processamento e ficar aguardando na tela para poder processar. Ele faz o processamento em background, em segundo plano. Ele tem suportes a servidores globais, ou seja, você consegue alocar servidor em qualquer região do mundo praticamente. Ele tem até 400 GB de RAM, obviamente que é bem caro, mas ele consegue aguentar a demanda de até 400 GB de RAM. Ainda tem o Azure Diagnostics Log, que é a ferramenta de diagnósticos do Azure. Então aqui a parte de custo, a gente tem o B1, que é o Basic. Ele começa a partir de $319 por mês. Ele suporta até 10 GB de memória. Tem o B2, que aguenta até 16 GB de memória. E aí ele vai entrando na camada Standard, que tem o S0 até o S9 V2, que aguenta 400 GB de memória. Então assim, ele tem uma capacidade de expandir bem grande, de conseguir escalar isso. Então ele consegue suportar demandas bem altas, assim, de volume de dados gigantescos. Mas é o que eu falei, ele tem um custo mensal. E a gente também tem o Tier até o Developer aqui, que é $98 por mês, para quem com 3 GB de RAM. Para quem quer aprender, quem quer estudar, se você quer fazer uma POC na sua empresa, por exemplo, para ver se isso vai atender, você pode estar utilizando o Tier Developer também. Lembrando que no Azure você é cobrado por hora, então você consegue, utilizando scripts automáticos como PowerShell, ligar e desligar isso dinamicamente. Ou seja, se você não usa fim de semana ou depois de determinado horário, você pode configurar para ele automaticamente pausar o seu Analysis Service e durante a manhã ele liga automaticamente. Então você consegue uma boa economia com relação a isso. E você consegue pausar e iniciar até fazer o Scale Up e o Scale Down dinamicamente também. Então aqui a gente tem custo mensal no Azure Analysis Service na nuvem, enquanto no local a gente paga só uma vez, porque você compra o servidor, compra a licença e nessa versão para esse servidor você pode usar por tempo indeterminado. Obviamente que depois de alguns anos, tanto o servidor quanto a licença já estão um pouco defasados. Se você quiser ter novos recursos e uma performance melhor, você vai ter que acabar fazendo um upgrade. Mas enfim, você paga só uma vez. Custa mais ou menos R$18.000 uma licença standard para cada core físico. Então, se você tem, por exemplo, 4 core físicos que dão 8 cores virtuais, 8 cores lógicos, você vai pagar 18 vezes 4. Então, mas você paga uma vez só, além de outros custos que é até difícil mensurar aqui, que entrariam nos custos do servidor, como sistema operacional, disco, rede, placas de rede, memória, enfim, storage, toda essa parte de infraestrutura. Então, assim, você como gestor ou como profissional tem que analisar qual seria o melhor cenário para você. Cloud é o custo mensal, mas é escalável, tem muitos recursos, você não precisa ter uma pessoa específica para cuidar disso, você consegue escalar facilmente, tanto para cima quanto para baixo, e para você criar um ambiente de análise service e destruir se você não se interessar ou achar que não vai para frente, é muito fácil. Enquanto no on-premise, depois que você comprou o servidor e comprou a licença, já era, você não consegue devolver e nem ser pago só proporcionalmente, como você tem essa opção na nuvem. Na nuvem você é cobrado por hora. Então esse valor aqui, por exemplo, V1 é $319 por mês, 320, né, praticamente, se você utilizar o mês inteiro. Se você utilizar 15 dias e excluir, por exemplo, foi só uma POC, você vai pagar metade desse valor. E a gente também tem a questão a parte da instalação do on-premise e do cloud. Então a gente tem a instalação local aqui, é uma instalação junto com o SQL Server normal, é uma opção, é uma feature, é um serviço do SQL Server que você está utilizando, e no Analysis Service aqui do Azure é basicamente um serviço que você aloca lá na nuvem. Então esse aqui, por exemplo, se você quer criar um Analysis Service novo, vem aqui Azure Analysis Service, seleciono aqui o serviço que eu quero, ele vai trazer para mim aqui, esse aqui é o que eu estou criando,
é o que eu já estou utilizando na demo. Até utilizei na demo do primeiro vídeo. Então esse aqui é até o nó B2. Até me perguntaram qual o tier que eu estava utilizando, é o tier B2. E se você quiser criar um novo, basta você vir aqui, o novo Analysis Service. Ele vai abrir a janelinha para você fazer a contratação de um novo serviço. Você vai digitar o nome do servidor, por exemplo, A2. Vai escolher qual que é a subscription que você vai utilizar, ou seja, qual que é a sua assinatura, como é que isso vai ser pago, cobrado de você. O grupo de recursos que você vai estar utilizando. Aonde que você quer armazenar esse local fisicamente, se vai ser nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Canadá, na América do Sul. Você pode colocar no Brasil se você quiser, isso aqui é mais caro, o Brasil é mais caro. Qual o tier que você vai utilizar, ou seja, qual que é a potência que você vai colocar no seu servidor, e obviamente isso é proporcionalmente ao preço. Se você quiser ver o preço de tudo, você clica nesse link aqui, você vai ver o preço de cada uma das soluções, beleza? Então a gente pode chegar aqui, escolher qual que é o tier que você quer, vou colocar um B1. Aqui você vai selecionar quem que é o usuário, que vai ser o administrador, que já está na sua rede aqui, que vai ser o administrador do Analysis Service. Você vai configurar a parte de backup, como é que vai ser feito o backup, qual storage que você vai utilizar para fazer o backup do Analysis Service que você está criando. E você clica nesse botão de Create, automaticamente ele vai criar um servidor de análise para você. Está criado, está pronto, você não tem mais nenhum trabalho para fazer. Muito simples. E aqui a instalação do SQL Server, se você quiser instalar isso local, que é o on-premise. Você vai clicar aqui nesse botão Nova instalação do SQL Server, ou adicionar recurso, uma instalação já existente. Ele vai fazer toda a parte, vai fazer a inicialização do SQL Server 2019, aqui que eu estou utilizando nesse teste. E aí ele vai verificar essa parte de se tem atualização no instalador, essas coisas que são específicas do SQL Server. Vou ignorar essa etapa aqui. Ele vai perguntar se eu quero adicionar um recurso numa instalação existente, eu quero criar uma nova instalação, vou pedir para criar uma nova. Escolher a edição que você vai estar utilizando, se é uma edição de Developer, se é Evaluation, que é avaliação, ou se é uma edição Express, ou se você tiver a licença, você vai colocar aqui a licença que você comprou. Vou usar Developer aqui só para demonstrar para vocês. E aqui eu vou escolher qual a feature que eu quero estar utilizando. Eu vou vir aqui, marcar Analysis Service, e aí só seguir com os passos da instalação. Vou apertar aqui o botão de Next, para ele avançar, eu não quero instalar mais nada, somente o Analysis nesse caso aqui. Ele vai pedir o nome da minha instância, vou colocar SSAS, que é o SQL Server Analysis Service. Vou dar um Next aqui. Aqui ele vai pedir para eu selecionar se ele quer que o serviço já inicie automaticamente o Analysis Service, ou seja, quando eu ligar o computador, ele já vai iniciar sozinho o serviço. Aqui eu vou escolher qual que é o modelo que eu quero estar utilizando. Se eu quero utilizar um multidimensional ou o modelo tabular, eu posso escolher aqui. Então tem as duas opções no on-premise. No nuvem a gente só tem o tabular. Vou adicionar meu usuário corrente aqui para ser administrador. Vou apertar o botão de Next. E aqui, basicamente, ele vai pedir para eu revisar as configurações. Quando eu clicar no botão de Install, ele vai instalar o meu Analysis Service local no servidor que eu estou logado. Então, basicamente, eu mostrei para vocês como é que você faz a instalação do Analysis Service local e do Analysis Service na nuvem também. Então, pessoal, essa foi a introdução sobre o Analysis Service on-premise, que é o local, né, versus o cloud, que é em nuvem. Acabou que o vídeo ficou muito grande, a ideia era fazer um vídeo só, explicando on-premise versus cloud, tabular versus multidimensional, só que eu acabei decidindo dividir em dois vídeos. Então, teoricamente, a aula 2 vai virar aula 2 e 3, que o próximo vídeo vai ser só sobre a diferença entre o tabular e o multidimensional, mas a partir da quarta aula agora, que seria a terceira, a gente começa o hands-on, como é que a gente cria isso na prática, beleza? Então, próximo vídeo, multidimensional versus tabular, ainda conceito. Muito importante você entender as diferenças entre os dois modelos para você conseguir decidir, de acordo com o seu cenário, qual é a melhor solução para o seu projeto. Beleza, pessoal? Então, próximo vídeo, aguardo vocês. Espero que tenham gostado desse. Um abraço e até mais.